Então tá, pessoal, continuamos, né? Vamos partir do exercício 4. A gente fez o exercício 1, né? Nós não vamos fazer todos os probleminhas, mas nós vamos resolver o exercício 4 agora, ó. Esse exercício 4, ele vai falar assim, ó. A diferença entre o dobro de um número e 27 é igual à soma do triplo desse mesmo número somado com 25. Quem é esse número? Bom, o que acontece? Eu não sei quem é esse número. Então vamos analisar, ó. Eu não sei quem é esse número. É um número qualquer, é um número X. Então vamos ler e interpretar matematicamente o que está escrito aqui, ó. Eu não sei quem é esse número. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos dizer que esse número, ele é um número X. Ele é a minha incógnita. É aquele valor que eu não conheço. Ou seja, quando a gente fala em diferença, pessoal, diferença quer dizer o quê? Que é o primeiro valor menos o segundo. Então, ó, entre o dobro de um número, eu sei quem é esse número? Não, o dobro desse número é quem? É o x, ou seja, o dobro de um número, duas vezes um número que eu não conheço, que é esse número x, né? Então, duas vezes x. E 27, ou seja, é 2x menos 27 igual a quem? É igual à soma do triplo desse número. O que é o triplo de um número mesmo? É 3 vezes esse número, ou seja, 3 vezes x mais quanto? Ó, a soma do triplo desse mesmo número com 25, ou seja, 3x mais 25. E eu quero saber quem é esse número. Então, o problema todo aqui, a situação toda, é você analisar como que eu vou entender quem é esse número, quem são esses valores, pessoal. Então, nós temos que pensar no que, ó, o que está acontecendo aqui? Ó, novamente, quando eu falo em diferença, eu estou falando em uma subtração. Então, a subtração do dobro de um número, eu não sei quem é esse número, eu chamo esse número de x. Então, 2 vezes x e 27 é igual a quem? Ao triplo, a 3 vezes esse mesmo número x, somado ao 25. No momento que eu montei a minha equação, o que a gente faz? Nós deixamos tudo que tem letra de um lado e passamos tudo que tem número para o outro. O que vai acontecer? Eu tenho, então, 2x menos 3x igual a quem? A 25 menos 27 passa para cá mais 27. Então, ó, 2x menos 3x vai ficar quanto? Menos 1x, menos x, igual a 52. Gente, como o professor já explicou para vocês em outra oportunidade, toda vez que eu tenho o valor de x com o coeficiente sendo 1 e ele está negativo, o que a gente faz? Simplesmente nós invertemos o sinal de todo mundo, dos dois lados da minha igualdade, ou seja, eu acabo ficando com o quê? Um x igual a menos 52. Então, a ideia aqui, pessoal, a proposta, né, desse tipo de exercício é o quê? É fazer com que você pense matematicamente, com que você construa essa relação, você construa essa equação a partir do quê? A partir da análise das tuas problemáticas, certo? Tranquilo? Ó, vamos fazer mais qual exercício? Vamos fazer o 5, ó. O 5 está falando do quê? Ele está falando de números consecutivos, ó. Quais são os 4 números consecutivos cuja soma é 30? O que é um número consecutivo? É aquele que sempre vai aumentando uma unidade. Eu tenho que partir de algum número, não tenho? Então, eu vou pensar assim, ó, que eu tenho um número x, que eu não conheço, né? Mas ele é o meu ponto de partida. Eu vou somar ele a quem? Eu vou somar ele ao seu consecutivo. Quem é o consecutivo dele? O consecutivo dele é o x mais uma unidade. Certo? Sempre que a gente fala em consecutivo, é o número que tem uma unidade maior. Quem vai ser o consecutivo desse número aqui?
É um número, uma unidade maior. Ou seja, eu vou somar uma unidade a esse 1. Ou seja, x mais 2. E assim eu vou indo. Mais o consecutivo aqui, x mais 3. Então, eu tenho 3 números aqui e somados eles vão ter que dar quanto? Eles têm que dar 30. O que a gente faz? A gente vai fazer jogo de sinal para eliminar os parênteses. Nota que todo mundo aqui é positivo. O que vai acabar acontecendo? Não muda o sinal de ninguém. Então, nós vamos ter o quê? Nós temos x mais 1 mais x mais 2 mais x mais 3 igual a quanto? Igual a 30. Unindo os termos semelhantes, então, um x mais um x mais um x mais um x vai dar quanto? Vai dar 4x. 1 mais 2 vai dar 3, 3 mais 3 vai dar 6, mais 6 igual a 30. O que a gente faz? Deixa o que tem x um lado, joga o que tem número para o outro. Vou ficar com o quê? 4x igual a quem? A 30, tá lá mais 6, vem para cá, menos 6. Portanto, 4x é igual a quanto? Igual a 24. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. X vai acabar sendo quem? 24 dividido por 4. X acaba sendo quanto? X acaba sendo 6. Então, quem são os consecutivos, pessoal? Se o x vale 6, então nós temos quem? O 6, quem é que vem depois? 6 mais 1, que vai dar 7. 6 mais 2, que vai dar 8. 6 mais 3, que vai dar 9. Eis os consecutivos, certo? Então aqui, pessoal, novamente como o professor falou, eu tenho que saber o que é diferença, eu tenho que saber o que é consecutivo, eu tenho que saber o que é antecessor, o que é sucessor. Aqui, aquela matemática que você aprendeu até o ano passado com a professora Roberta, tem que estar na ponta da língua. Eu tenho que saber como analisar aquela matemática, como é que eu vou trabalhar com ela. Nós vamos fazer o exercício 9 e o exercício 10 e, posteriormente, você vai findar este vídeo e vai começar a resolução dos exercícios da lista postada junto a essa aula, beleza? Então, está dizendo que a medida do lado maior de um retângulo é o triplo da medida do menor acrescido de 5 centímetros. E o perímetro desse retângulo é de 50 centímetros. Qual será a diferença entre a medida do lado maior e a medida do lado menor? Então, nós vamos pensar no que, gente? Primeiro de tudo, se falar de retângulo, né, falar de alguma forma geométrica, faz o desenho. Então, nós temos o que? A medida do lado maior, que é o comprimento, é o triplo da medida do menor, acrescido de 5 unidades, 5 centímetros. O que vai acontecer, pessoal? Esse lado maior está em função de quem? Está em função do lado menor. Eu sei quanto é que mede o lado menor? Não, eu não sei quanto é que mede o lado menor. Então, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que esse lado menor ele vai medir quanto? Ele vai medir x. Se esse lado menor mede x, esse lado maior vai medir o quê? Ele vai medir o triplo da medida do menor. Então, 3 vezes a medida do menor, ou seja, 3x, mais, que é o acrescido, dos 5 centímetros. Pronto, já achei a largura, já achei o comprimento. O que acontece? Está falando em perímetro, gente. E o que a gente sabe de um retângulo? Que a largura é igual nos dois lados. Então, esse lado é igual a esse, assim como esse comprimento é igual a quem? Igual a esse comprimento, ao 3x mais 5. E o que acontece? Está falando que o perímetro mede quanto? O perímetro mede 50 centímetros. O que é perímetro mesmo? Perímetro é a soma do comprimento de todos os lados. Ou seja, o que vai acontecer? Eu tenho que somar essa largura mais essa, x mais x, mais quem? Mais esse comprimento, que é o 3x mais 5, mais esse comprimento aqui, que vale também 3x mais 5,
E isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 50. No momento que eu encontro o valor do x, eu encontro o valor da largura. Encontrando o valor da largura, eu consigo encontrar o valor do comprimento. E daí sim eu vejo qual vai ser a diferença entre a medida do lado maior e a medida do lado menor. Certo? Então, ó, unindo os termos semelhantes, 1x mais 1x dá 2x. 2x mais 3x dá 5x. 5x mais 3x vai dar quanto? Isso aqui vai dar 8x. Mais 10 igual a quanto? Igual a 50. Nós deixamos tudo que é x de um lado, tudo que é número do outro. Então, 8x é igual a quem? A 50 menos 10. 8x é igual a 40. Nota, o 8 está multiplicando e vai passar dividindo. X vai acabar sendo quem? 40 dividido por 8. Portanto, x vale quanto? X vale 5. Certo? Então, o que a gente sabe? Ó? Vindo aqui no exercício, gente. Analisando o probleminha. A largura media quanto? A largura mede x. Ou seja, a minha largura vai ser quanto? Vai ser de 5 centímetros, que é o lado menor. E o meu comprimento? O meu comprimento, ele mede 3x mais 5, ou seja, 3 vezes 5 mais 5. 3 vezes 5 vai dar 15. 15 mais 5, que vai dar quanto? Vai valer 20. Ou seja, esse comprimento aqui é de quanto? É de 20 centímetros. E eu quero que a diferença entre o lado maior e o lado menor, ou seja, 20 centímetros menos 5 centímetros, que vai dar quanto? Vai me dar uma diferença de 15 centímetros. É claro, gente, que na lista que o professor postou, existem problemas que eles vão aumentando o grau de dificuldade, né? Você vai começar com problemas mais simples até chegar em problemas um pouco mais complexos, certo? Lembra, você sempre vai partir do quê? Da sua interpretação. Tu vai analisando sempre quais são as situações, quais são as problemáticas que tu tens, certo? Tranquilo? Para nós findarmos, ó, vamos resolver o exercício 10. O que nós temos na 10, gente? Na 10, nós temos esse problema aqui, ó. Tá falando do quê, ó? As expressões algébricas no retângulo indicam as medidas das suas dimensões em metros. Calcule a área dessa figura, sabendo que a diferença entre a medida do comprimento e da largura é de 16 metros. Ou seja, olha só, gente, eu quero saber a área. Como é que eu calculo a área de um retângulo mesmo? Antes de mais nada, ó, vamos anotar aqui. A área do retângulo sempre é quem? Sempre é o comprimento multiplicado pela largura. Então, eu tenho que saber quanto é que vale a largura e quanto é que vale o comprimento. Ó, nesse caso aqui, a minha largura, ela mede quanto? Ela vale 3x, ela mede 3x. E o meu comprimento? O meu comprimento vai ser quanto? Vai ser 4x mais 7. O que o exercício está falando mesmo? Está falando em diferença. Opa, diferença é o quê? É subtração. Está dizendo o quê? Ó? Que a diferença entre o comprimento e a largura é de 16 metros. Ou seja, a medida do meu comprimento, que é quanto? Que é o 4x mais 7, menos o 3x que o exercício está me dando, vale quanto? Vale 16. O que eu faço aqui agora? Eu tenho que unir os termos semelhantes. Agora eu vou resolver a equação. Ela já está montada, ó. Então, 4x menos 3x sobra x. X mais 7 é igual a quanto? Igual a 16. O que nós vamos fazer, então? Deixa o que tem letra de um lado, deixa o que tem número do outro. Nós vamos fazer o quê? Joga o 7 para o outro lado. Portanto, x vai ser quem?
vai ser 16 menos 7. X acaba valendo quanto? X acaba valendo 9. Se x vale 9, pessoal, quanto é que vai medir a minha largura? Eu vou ter o quê? Ó? Que a largura vai ser o quê? 3 vezes 9, que vai dar 27. E o meu comprimento? O meu comprimento vai ser o quê? 4 vezes 9 mais 7. Ou seja, 4 vezes 9 vai dar quanto? Vai dar 36. 36 mais 7, que é quanto? 36 mais 7 vai dar 43. Portanto, a área, pessoal, vai acabar sendo quem? A área acaba sendo o comprimento pela largura, ou a largura pelo comprimento, tanto faz, é uma multiplicação, né? Então, nós vamos ter o quê? Nós temos o 27 vezes o 43. 27 vezes 43, a gente até pode aproveitar o resultado aqui, ó. Vai dar quanto? Vai dar 1.161 metros quadrados. Lembra sempre que, quando a gente está falando em área, a unidade de medida é elevada ao quadrado, certo? Gente, então, novamente, ó, como o professor disse, é importantíssimo que você faça a interpretação do problema, né? O que resolve um problema de equação do primeiro grau é realmente a interpretação, é tentar resolver ele, tentar fazer a construção, entender quem é incógnita e como fazer essa construção. O professor pede, então, que se você ficou com alguma dúvida, volta e assiste mais algum pedacinho desse vídeo, né? E comece a resolver a lista de exercícios que está em anexo. Lembra, são exercícios que eles começam simples e eles vão aumentando aos pouquinhos o grau de dificuldade, certo? Você vai fazer as atividades e as atividades que forem realizadas até as 11h10, você encaminha pelo campo atividades que está postado já nessa segunda aula, certo? Na segunda-feira nós vamos fazer a correção das atividades. Combinado? Tranquilo? Qualquer coisa, pergunte ali pelo campo dúvidas. Tranquilo, pessoal? Então, até mais!